paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 7, que diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, Deus deixando claro para Moisés, dizendo para ele: Moisés, eu vi a aflição do meu povo e eu ouvi o seu clamor. Eles estão passando por dificuldade, mas eu estou vendo eles e estou ouvindo o clamor deles. Deus, ele diz para você que da mesma forma que ele contemplou a Israel no meio da aflição, ele está te contemplando. Da mesma forma que ele viu Israel sofrendo, no meio daquela angústia, no meio daquela opressão que os egípcios estavam fazendo os israelitas viverem, Deus está vendo toda a opressão que você está passando, toda a dificuldade. Não tenha uma ideia errônea, uma ideia errada de que Deus não está te contemplando, de que Deus não está te vendo, de que Deus não conhece os teus sofrimentos, as suas dores, as suas angústias. Deus sabia de cada opressão que os filhos de Israel estavam passando dentro do Egito. Deus sabe de tudo que está te afligindo. Deus sabe de tudo que está doendo. E você pode dizer assim: irmã, se Deus sabe, por que Deus ainda não me socorreu? Se Deus sabe, por que Deus ainda não se levantou? E porque para todas as coisas, minha irmã e meu irmão, tem um tempo determinado. Só que eu quero te dizer algo da parte de Deus através dessa palavra, que o tempo determinado por Deus, ele chegou na sua vida. Deus vai te socorrer. Deus está se levantando ao teu favor para te trazer a resposta, para te sarar, para te alimentar espiritualmente, para trazer para a tua vida aquilo que o homem não pode fazer. O povo de Israel precisava de um socorro. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que você precisa de um socorro. E o que eu acho interessante é que quando Deus, ele fala que ele viu a aflição do povo e que ele ouviu o seu clamor, ele diz assim: eu por isso desci a fim de livrá-los. Deus desce, irmãos, na terra para livrar o seu povo. Você entendeu? Que quando você clama, quando você sente dores, quando você sofre aos pés do Senhor, Deus desce para te livrar. O povo de Israel estava clamando, e tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você tem clamado ao Senhor, só que sobe dúvidas ao teu coração, à tua mente, e você diz assim: meu Deus, será que o Senhor realmente está me ouvindo? Meu Deus, será que realmente está valendo a pena eu continuar clamando ao Senhor? Eu continuar orando ao Senhor? Pedindo, será que o Senhor vai realmente me atender? O Senhor tem tanta coisa para fazer? Tem pessoas que têm esse pensamento, né, irmãos? Deus tem tanta coisa para fazer. Deus tem tantos filhos para cuidar e Deus está dizendo: você é um deles. Eu me importo contigo, declare comigo: Deus se importa comigo. Ele me vê e Ele me ouve. Deus se importa comigo. Ele me vê e Ele me ouve. Irmãos, Deus viu a aflição e ouviu o clamor. A partir daquele momento, Deus se levantou e Deus disse: eu desci a fim de livrá-los. Ou seja, esta batalha é minha, Ramanda Cantaraia. As batalhas que você tem travado, Deus está dizendo, são minhas. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu amigo, eu sou o teu Pai. Eu te contemplo em meio às dores. Porque só Deus e o povo de Israel sabia como estava sendo difícil aquele povo se manter dentro do Egito. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que a situação aperta, porque estamos perto de viver uma libertação. Estamos perto de viver um êxodo. O povo não sabia, mas eles estavam perto de serem libertos do Egito, de Faraó e de tudo que aquele lugar trazia. Tem lugares, irmãos, que nós estamos que a gente não queria estar. Tem adversidades que passamos que a gente não queria passar. Você acha que o povo de Israel, eles queriam ser escravos? É claro que não. Você acha que eles queriam ser humilhados? Que eles queriam ser afligidos? Claro que não.
Só que aquilo tudo, meu irmão e minha irmã, fez o povo clamar mais. Tem situações que você está passando que você não queria passar, mas essas situações, você já observou que elas estão te aproximando de Deus? Elas estão te deixando mais íntimas, arabacantaraia do Pai. Mais íntimos do Pai. Tem homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo agora, que estão criando um elo, um nível tão lindo de intimidade com Deus depois da aflição, depois da prova e da dificuldade. Não reclame das dificuldades que você está enfrentando, porque tudo isso está fazendo você se aproximar mais de Deus. Todas as provas, irmãos, que o povo de Israel estava passando, eles estavam ali clamando e Deus estava se levantando para defender o seu povo. E a partir daquele momento, aquele povo ia ver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Coisas que somente Deus poderia fazer. Deus ia ferir o Egito com 10 pragas. Deus ia, na verdade, praticamente destruir o Egito por amor do seu povo, um povo que estava ali sendo duramente escravizado. Somente Deus, irmãos, para nos amar da forma que Ele nos ama e nos defender, porque Deus te defende. O que eu acho lindo, irmãos, nessa palavra, é que nós observamos que Deus defendeu o seu povo de uma maneira clara. Deus sempre defende o seu povo. Quando o povo de Deus se levanta para clamar a Ele, Deus se levanta contra os adversários do seu povo. Você observa que não foi somente no Egito que isso aconteceu, não. Muitos reis foram tocados e destruídos porque tocaram no povo de Deus. Eu nunca vi, irmãos, na Bíblia, alguém tocar no povo de Deus para depois não ter uma paga. Para depois Deus não dar uma resposta. E já pega aí do outro lado. Quem está tocando em você vai ter resposta. Quem está tocando em você, Deus vai tocar. E arrasto. E eu estou lhe falando dentro da Bíblia. Os inimigos de Israel, eles eram tocados por Deus e Deus fazia justiça pelo seu povo. Ele diz na palavra dele que a ele pertence a vingança e é ele quem retribui. E está chegando o tempo de retribuição para os teus adversários. Está chegando o tempo que Deus vai retribuir aqueles que têm te oprimido. Aqueles que têm se levantado contra você. Aqueles que têm te caluniado, feito mal contra a sua vida. Só você e Deus sabe as aflições que você está passando. E o Senhor está dizendo, eu estou me levantando para te livrar, fica tranquila. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, acalma a tua haracai, derrasto. Acalma a tua alma, minha filha. Acalma o teu coração, meu filho. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Foi isso que Moisés disse ao povo quando o povo estava aflito. Diante do Mar Vermelho. O mesmo Deus que agiu, aleluia, lançando o exército de Faraó no meio do mar, é o Deus que está agindo para fazer justiça por você. É o Deus que está dizendo, eu estou ouvindo o teu clamor e vendo a tua aflição. Eu estou te vendo e estou te ouvindo. Declare comigo, chegou o tempo que os meus inimigos vão ter que se ver com Deus. Chegou o tempo que os meus inimigos vão ter que se ver com Deus. Havia chegado o tempo, irmãos, que os egípcios iam ter, aleluia, que se ver com o Todo-Poderoso. Com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus estava dizendo, eu desci a fim de livrá-los. Eu vou livrar o meu povo da mão dos egípcios. E eu vou fazer eles subirem daquela terra para uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel. O Senhor havia feito uma promessa para o seu povo. O Senhor havia dito que Ele ia fazer o povo dele subir. A terra que mana leite e mel. Deus ia tirar o povo da aflição que os egípcios estavam fazendo contra eles. Não se preocupe, não. Todos aqueles que estão te afligindo, que estão se levantando contra você, Deus vai fazer assim, ó. Vai morrer. Deus, irmãos, moeu o Egito. Observe, depois que o povo de Israel sai de dentro do Egito, o Egito estava acabado, destruído. Deus tirou Deus tirou as forças por completo do Egito. Isso é revelação. Deus está tirando as forças por completo dos teus adversários. Deus está tirando a força por completo daqueles que têm se levantado contra ti. Deus tocou meu irmão e minha irmã no Egito de uma maneira que todas as áreas foram tocadas, assim que quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, o Egito ficou destruído, irmãos. Não houve áreas no Egito que Deus não tocasse. Deus humilhou o Faraó, os carros, os cavaleiros, tocou nos animais. Deus empobreceu o Egito. Porque o nosso Deus, quando Ele quer fazer justiça, Ele faz. O Egito era um império riquíssimo. Mas o Egito caiu.
Para o que o Egito tinha, eles ficaram pobres, irmãos. Porque eles eram muito ricos. Então não duvide que Deus pode mudar a vida de alguém assim, como num piscar de olhos, para fazer justiça. Ah, irmãos, meus inimigos estão na bonança. Os meus inimigos estão vivendo bem. Mas pode dormir, acordar amanhã e perder tudo. E Deus tocar de um a um. Em todas as áreas da vida deles, como tocou no Egito. Como Deus tocou no Egito em todas as áreas, Ele vai tocar também. Declare comigo, o meu Deus vai fazer justiça, será com riqueza de detalhe na vida dos meus inimigos. O meu Deus vai fazer justiça e será com riqueza de detalhes na vida dos meus inimigos. Você vai ver, você vai ficar sabendo. Vai ser com riqueza de detalhes. Deus tocou em várias áreas do Egito. Quando Deus diz assim, ó, eu desci a fim de livrá-los, pronto, irmãos, acabou. Quem está descendo sou eu, ou seja, de agora em diante será os egípcios e eu. Ixi, aramandará, você entendeu? Que de agora em diante não é você que peleja? Ih, daracai, arrasto. De agora em diante é os teus adversários e Deus? Ih, derebeai. Eu nunca vi, irmãos, alguém se levantar contra Deus para ficar de pé. Eu nunca vi alguém querer medir força com Deus e ficar ali, ó, de bem, sair ganhando, não. Quem está lutando contra Deus, você vai ver, minha irmã, Deus vai tocar como Ele tocou no Egito. Porque não tem esse negócio de tocar em Deus, tocar nas coisas de Deus e ficar bem, não. Deus, Ele é amor, mas também é justiça. E Deus deixou bem claro para Moisés aqui que Moisés só seria o instrumento, mas era Deus quem estava livrando o seu povo. Não se preocupe não, minha irmã. É Deus quem vai fazer justiça por você. É o mesmo Deus que tirou o povo de dentro da terra do Egito. O mesmo Deus que livrou o povo das garras, das aflições, das dificuldades, dos egípcios, de Faraó, que se levantavam contra eles para oprimir. Porque o povo de Deus estava sendo duramente oprimido, irmãos. O clamor deles era tão grande que subiu aos céus. Deus ouviu o clamor do seu povo e viu a aflição deles. Não era pouco não, era muito. Só que chegou um tempo que Deus disse, eu vou dar um basta. E eu vou tocar. Eu vou dar um basta e eu vou ferir. Irabai. Eu vou dar um basta e vou tocar em cada área do Egito. É interessante. Observe, irmãos, como Deus, Ele foi detalhista em cada praga que Ele mandou para o Egito. Cada praga que foi ali, ó, foi tocando o Egito e destruindo. Era Deus, sabe o quê? Diminuindo o ego do Egito, sabe, dos egípcios, e mostrando para eles que eles não eram nada, que mais poderoso era quem caminhava com Israel. Mais poderoso era o Deus de Israel, mais poderoso é o seu Deus. Deus está diminuindo o ego de gente. Gente que estava se achando, gente soberba, arrogante, prepotente, achando que era alguma coisa, como o Faraó e os egípcios achavam que era, né? Pois é, não se preocupe não que você vai ficar sabendo. Não é para sua glória não, mas é para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus livrou o seu povo porque Ele disse, eu desci a fim de livrá-los, quem vai livrar sou eu. Moisés só foi um instrumento, mas quem tirou o povo da terra do Egito e mandou para a terra que mana leite e mel, sabe quem foi? Foi Deus. Deus era quem estava fazendo aquela transição na vida do seu povo e ninguém ia poder invalidar nem impedir isso. E é isso que Deus está dizendo. Sou eu que estou mudando a sua vida e ninguém poderá impedir o que eu tenho na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Obrigada, meu Pai, por essa mudança. Essa mudança de cativeiro, essa mudança de história, de cenário, por essa justiça que será com riqueza de detalhes, porque o Senhor é Deus, Pai, que faz justiça pelo seu povo. Ah, Senhor, se o teu povo bem soubesse, meu Pai, o quanto o Senhor é justo, não estaria aflito, nem aflita, nem angustiado, nem angustiada com as perseguições e com as lutas, Pai. Porque o Senhor está vendo ele, está contemplando, está ouvindo a oração e vai, meu Pai, descer a fim de livrá-los. Assim como o Senhor livrou ao povo de Israel, o Senhor vai livrar também, meu Pai amado, os meus irmãos, dos inimigos, dos adversários, daqueles que têm se levantado contra eles. Eles vão ficar sabendo, eles vão contemplar a justiça do Senhor com os olhos deles. Pai, obrigada por esta palavra. Oh, Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai
vai dando direção, a vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Pai. Assim eu te peço, meu Deus e meu Senhor, e já te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O mesmo Deus que via o povo de Israel e ouvia o clamor deles é o Deus que te vê, que te ouve, que está se levantando e descendo nessa terra aqui para trazer o livramento para a sua vida e para dizer para você que tem justiça chegando e que é Ele mesmo quem vai fazer justiça por você. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.